Assista aí prestando o máximo de atenção, não é aqueles vídeos que você vai ler comentário ou que minimize e fica apenas ouvindo. Esse eu peço que você assista encarecidamente, prestando o máximo de atenção possível para você entender o que realmente acontece. Às vezes, quando você ainda está preso na Matrix e escuta falar sobre espiritualidade, sobre o simbolismo que as pessoas fazem para aumentar o poder de certas coisas, quem não tem nada espiritual, quem foi treinado e doutrinado pela grande mídia, porque sim, existia um grande interesse deles de convencer as pessoas que espiritualidade não existe. Mas sempre tem alguém para mostrar essa realidade. E nós fazemos esse trabalho aqui. Às vezes criticados até mesmo por quem nos acompanha. No último vídeo que a gente fez a análise sobre a Marília, você faz um trabalho sério. O tempo vai passando, meus irmãos, e vai confirmando que o que você está dizendo realmente é uma realidade. No caso sobre esse pacto, e eu quero que você preste mais atenção não apenas nela, mas na cara do apresentador e dos convidados que ali estão naquele programa. Preste muita atenção nessa expressão facial que deixa claro que todos eles são envolvidos nessas mesmas coisas. Preste muita atenção, meus irmãos. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo o seu panel. Venha e faça a análise. E os pontos são dados de acordo com estas análises. Fora isso, ficar acompanhando Instagramzinho, isso e aquilo, eu não faço isso, não tenho tempo para isso, tá certo? Tem muito mais listas. Eu já disse para vocês que nem sempre a pessoa vai emagrecer, nem sempre a pessoa tem um certo penteado. Você vê muito isso com jogador de futebol, né? Cada penteado estranho que você diz, meu Deus do céu, esse cara é louco. Nenhum louco faria isso com o próprio cabelo, por que é que esse cara fez? Bom, não é eles que querem. Aquilo ali tudo são patrocinadores que mandam. Essas pessoas muitas vezes não têm o direito nem de escolha, meus irmãos. É o chamado gado de elite. Nós chamamos aqui, quem está desperto, chama de gado de elite, que serve para lançar a moda, serve para que outros façam isso também. Então você vê eles aparecer com tatuagem, com símbolos estranhos, carregados de muita negatividade, porque não importa que venha um aqui ou outro e dizer, nossa, é porque você não estudou o símbolo, esse símbolo significa isso e aquilo. Meu irmão, esses símbolos, todos eles, partem do mesmo princípio, eles são ensinados por demônios. Mas quero que você preste muita atenção na expressão de Marília Mendonça. E eu vou explicar isso melhor no vídeo, mas saiba que muitos dos artistas não estão ali porque querem, eles são amarrados por contratos, parte do famoso clube dos 27. Essa é uma idade, meus irmãos, que se acredita que a pessoa está na sua melhor forma, o auge da juventude. E sempre que acontece essas fatalidades do acaso com esse tipo de artista, fica as marcas para todo mundo ver e perceber. Então eu não gosto de ficar apontando o dedo, meus irmãos, mas eu quero dizer principalmente para aquelas pessoas que dizem, olha, isso tudo é bobagem, se isso fosse verdade, todo mundo ia fazer para ficar rico, famoso. Bom, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você que pensa assim. O Deus que considera todos nós iguais e que temos os mesmos valores é o Deus cristão. Ele não faz diferença, já o outro faz. Para ele nós não somos iguais e não temos os mesmos valores. Algumas pessoas nascem apenas para carregar outras, idolatrar outras. É assim que eles tratam e pensam. Então, você, meu irmão, pagaria por algo que já é seu? Como assim, Davi? Não entendi. Pois bem, no momento que a pessoa pensa em fazer um pacto e vai atrás disso, ela já se afastou de Deus. Automaticamente, ela já está na mão do inimigo. Então o inimigo não vai pagar por algo que se entregou a ele, que já lhe pertence por direito. Ele não vai pagar. O que ele vai fazer é, se você tiver algum talento, usar esse talento para trazer mais pessoas para o seu lado. Então, se a pessoa canta bem, se ela tem um poder de convencer outros, tem algum tipo de talento, esse talento será usado para o mal. Quando ele percebe que a pessoa não tem nada, quem dá o dom, quem dá o talento, sempre foi Deus, meus irmãos. O que o demônio faz é se aproveitar desse talento da pessoa para trazer para eles. Por isso é que Jesus Cristo disse que ele é ladrão. Ele se apodera do que não é dele. Ele não tem a capacidade de te dar um dom. Se a pessoa fez um pacto e ela é boa em alguma coisa, está sendo ajudada, é porque aquele talento já era dela, já nasceu nela. Foi dado pelo Criador e está sendo usado pelo mal. Para quem é lá de nós e não conseguiu entender bem, meus irmãos, é aquela pessoa que tem uma voz boa, compõe boas músicas, mas não faz sucesso. Parece que as portas simplesmente não se abrem. Então ela vai lá, faz o pacto e aquele dom que ela tem começa a ser valorizado, começa a ganhar dinheiro. Isso em troca de alguma coisa. Só que no caso da Andressa Urach, se comprova experiências que eu já tive com outras pessoas bem próximas a mim. Quando você consegue o que você quer, por exemplo, é aquela mulher que ela vai atrás de um feiticeiro para segurar o marido, o noivo. Às vezes o camarada quer desistir do casamento, então ela vai lá e faz um feitiço para segurar ele. Após conseguir o que ela quer,
ela simplesmente deixa de frequentar a feitiçaria. Então, a própria entidade vem cobrar. Ela não deixa a pessoa ser feliz e ela inclusive a enlouquece. Eu tenho pessoas muito próximas que estão passando exatamente por essa situação, meus irmãos. Os feitiços que esses caras fazem, meus irmãos, é do tipo mais nojento que você possa imaginar. Eu vou dizer um aqui pra vocês, se você estiver comendo, pare, ou deixe pra ver essa parte do vídeo depois. Mas o feitiço consistia em pegar um pedaço de carne que tivesse sido recém-retirado do boi, um pedaço de bife, do boi morto naquele mesmo dia, e levasse ele ainda com sangue. O feiticeiro fez uma oração nesse pedaço de bife, e em seguida a mulher que queria segurar o seu homem deveria passar o sangue da menstruação nesse pedaço de bife. Depois, temperá-lo e dar para o seu homem comer. Dessa forma o cara ficaria amarrado. Esse é um dos tipos de feitiço que é feito pelo Brasil afora, e todo mundo sabe disso, só não se fala. Ah, não, porque se você falar, você vai instigar o preconceito. Ora, é uma coisa que acontece. E desses, e até piores, que inclusive eu já pisei de pé, como eu já mostrei nas minhas investigações paranormais, está cheio por aí, inclusive nas encruzilhadas. Então, essa pessoa conseguiu o que ela queria. Tá com seu marido até hoje. Mas ela parou de servir a entidade. Ela disse, não, já consegui o que eu queria, já era. Mas de repente, essa pessoa começou a sentir um pavor que ela não sabe explicar, meus irmãos. Já procurou tratamento psicológico e é sem explicação. Simplesmente sem explicação. A todo momento ela sente como se algo ruim fosse acontecer. Os pesadelos à noite não param e de longe você vê o abatimento na pessoa. Porque é isso que acontece quando a pessoa procura essas entidades. Você se torna escravo. Não há essa de arrependimento, meus irmãos. O Deus que permite que você se arrependa é Jesus Cristo. Mas para isso a pessoa de fato tem que se arrepender. Porque é muito comum você ver quando uma pessoa está sofrendo assim, ela dizer que se arrepende do que fez. Mas ela se arrepende não se envergonhando do seu ato, mas pelo que gerou de ruim para ela. A pessoa está satisfeita com o que aconteceu. Não, eu queria isso mesmo. Não abro mão do que eu tenho. O que eu não queria é que acontecesse isso. Ela vai procurar a igreja, como essas pessoas que eu conheço fizeram, e não serve de nada. É óbvio que não vai servir. O Espírito Santo não é um arrombador. Então ele não vai entrar em uma porta que está trancada para ele, onde de fato não existe arrependimento. Sabe, é aquele ladrão que é preso e você pergunta, tá arrependido? Ele diz, tô, e muito. Mas ele tá arrependido de ter sido pego, não de ter tentado roubar. Ele se arrepende de não ter planejado melhor. E na primeira oportunidade ele fará de novo. É igual essas pessoas. Se ela estivesse nessa mesma situação de novo, ela faria sem pensar duas vezes. Então não existe arrependimento. Então nem Deus salva quem não quer ser salvo. Falando exclusivamente dessas entidades, meus irmãos, todos esses demônios que se conhecem, eles foram anjos de luz. Eu acredito, pelo que eu já li, que quando eles foram feridos, inclusive como é conhecido o caso do Beelzebul, dizem que ele já foi um dos mais belos anjos, mas ele foi muito mutilado na Guerra do Céu. Lúcifer conseguiu convencer um terço dos anjos, como o Beelzebul, a segui-lo. E os anjos sempre foram imortais e poderosos. O poder deles era ilimitado, eles não cansam. São os melhores e perfeitos guerreiros. Porém, ao se afastarem de Deus, eles esqueceram que eles abriram mão dessa fonte de energia ilimitada que era o próprio Deus. Feridos, machucados e derrotados pelos seus outros irmãos, que defenderam os céus e os expulsaram, eles caíram aqui na terra, muitos mutilados. No caso de alguns, até perderam a consciência. E para piorar a situação deles, eles não podem se autocurar. A fonte realmente secou. A história da Matrix, inclusive, onde as máquinas se rebelaram contra o homem, é baseado também nessa história, caso você não percebeu. Lá as máquinas usavam o sol para restabelecer a sua energia, recarregar as baterias, e os humanos riscaram o céu para que elas não tivessem acesso mais a essa energia. Então elas passaram a usar os próprios humanos. Aqui parte do mesmo princípio. Não tendo mais a energia de Deus, eles precisavam de uma energia equivalente. E os humanos receberam o sopro divino. E eles precisam, de alguma forma, captar essa energia. Mas Deus não faz nada mal feito. Essa energia não sai do cristão. Ela não sai simplesmente por sair. Eles precisam primeiro perverter a pessoa para que assim eles possam retirar essa energia. Você vê que quando você chega perto de pessoas muito carregadas, é normal que a pessoa sinta até tontura, se sinta fraca. Com certeza, meus irmãos, alguns de vocês já pensou, mas rapaz, quando eu chego perto de fulano, eu não me sinto bem, eu me sinto mais fraco. Já com cicrano, eu sempre saio revigorado. Parece que a minha bateria enche quando eu estou perto do cara.
Pois é, meus irmãos, é exatamente isso. Quanto mais a pessoa tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo do lado dela, mais energia positiva, energia boa ela passa para as pessoas. É aquele cara que, mesmo que ele te dê uma notícia ruim, por exemplo, como a gente faz aqui, você vê que ainda tem esperança, meu irmão. Você no fundo ainda pensa, não, mas dá para fazer alguma coisa. Eu não desisti ainda, sabe, meus irmãos? E já tem aquele que você sai desmotivado, você diz, já era, agora... Ele foi atentado muitas vezes, o próprio diabo veio tentar levar essa energia. Por isso que pediu a ele, me adora, eu te dou tudo. Ele ofereceu tudo, que segundo ele, era dele, mas nada, ele é um ladrão, ele estava usurpando de tudo. E ele prometeu, eu te dou tudo isso, se tu me adorares. Ou seja, tudo isso em troca da energia. E foi repelido outra vez, porque ele simplesmente não tirou de Jesus Cristo. Se ele é tão forte e tão poderoso como os que o seguem acreditam. É simplesmente porque ele não pode, meus irmãos. Ele não pode fazer isso. Embora ele se apresente a estes como um ser muito belo e muito inteligente, a sua verdadeira face é de um corpo apodrecido. É um corpo definhando e incapaz de morrer. Mas ele sabe que tem pouco tempo. A sua aniquilação total está se aproximando. Então ele quer levar tanto quanto eles puder. Então, resumindo o assunto, meus irmãos, é isso. Quando se faz um pacto, você tem que servir a esses seres da forma que eles querem, trazendo mais e mais pessoas para ele. Não se trata de você. Eles gostam de falar, não, você é muito importante, ao mesmo tempo que diz que você é obra de um acidente, né? É o que eles dizem, com esse tal de progressismo, mas na verdade é um regresso ao paganismo. E com essa história, meus irmãos, eles têm convencido a muitos, fazer você acreditar que você não tem valor nenhum. E por quê, meu irmão? Se você já nasceu campeão. Essa imagenzinha, irmãos, é tudo para te jogar para baixo. E a gente tá aqui ainda enquanto a gente pode, e não vai ser para sempre, eu garanto para você, nem por muito tempo. Mas enquanto é possível, eu estou aqui, te alertando, te despertando, mostrando o que de fato acontece, essas coisas que passam despercebidas. Eu peço encarecidamente que você compartilhe e mostre isso para mais pessoas, para que assim